tô fazendo esse vídeo aqui pra vocês, só pra vocês conseguirem entender, assim, a princípio, bem rápido, por que a gente não cadastra as pessoas tão rápido assim, tipo, entrou, pagou e descadastrou. Não, tem tudo um momento certo, né? Tipo, a gente tem que pensar, é um jogo de damas. Se você mexer um negócio errado, pode dar alguma coisa errada, e por isso que tem pessoas que às vezes entra, tá 6 meses e ciclou só 2 vezes. Entendeu? O nosso grupo aqui de Santos, São Paulo, é muito forte, o pessoal trabalha tudo com consciência. Então, primeira regra, eu quero que vocês decorem isso. Regra 1. Os indicados diretos sempre seguem os seus patrocinadores, independentes da sua colocação na base. Então, se o cara é direto seu, ele vai sempre seguir você. Regra 2. Para decorar isso aqui, hein? A base sempre se lê da esquerda para a direita por ordem de chegada. Então é quem chega primeiro. Ou seja, por isso que a gente tem, às vezes a gente espera um tempo, um dia, 2 dias para poder cadastrar a pessoa, porque é ordem de chegada. Você vai entender por que isso. Vocês já entenderam, né, como funciona o esquema assim, basicamente, né? Você começa aqui, né, da esquerda para a direita. Começa aqui, quando preencher os outros 3 quadradinhos, as outras 3 pessoas, você vai subir para cá. Aí preencheu de novo os 4, você vai subir para o topo do travel board. Nesse momento aqui você tem que ter indicado 2 pessoas, entendeu? Aí quando você sai do travel board e passa para cash board, você vai ganhar aqueles R$170 por ter indicado 2 pessoas. Se for uma, é metade. Quando você vem para o cash board, nesse exemplo, vai estar vindo pessoas lá do travel board, completando os espaços, certo? Nesse caso, quando você está aqui nesse cash board e você indicou 2 pessoas, se você não indicou ninguém quando estava no travel, foi para o cash e agora você indicou 2, tudo bem, pode, só que você vai ganhar metade, 2.550. Se você tiver aqui no cash board e indicar só uma, você vai ganhar metade da metade, 1.275, entendeu? Beleza. Agora eu vou fazer um treinamento rapidinho aqui para vocês. Por que a gente demora para cadastrar às vezes 1 dia, 2 dias, 3 dias? O nível clássico é esse. Você indicou a Maria e o José, ok? A Maria trabalhou e indicou o Paulo e o Cláudio, por ordem de chegada, tá vendo? O Paulo primeiro, depois o Cláudio. Aí o José também colocou os 2 dele, o Celso e o Pedro. Nesse momento, né, em vez da Maria subir, na verdade quando você fala subir, é dividir a matriz aqui no meio. Por exemplo, esse exemplo que eu fiz aqui para vocês. Aqui é a matriz, certo? Você é esse, colocou o branco e o preto. Aí o outro cara colocou o laranja, o roxo e o laranja. Nesse momento a matriz vai separar no meio. O que vai acontecer? Você meio que subiu para o topo. Entendeu? É sempre separando no meio, entendeu? Conseguiram entender isso? Agora eu vou explicar aqui os outros exemplos. Nesse exemplo aqui, o João, né, fez o papel dele, colocou 2. A Maria foi meio devagar, colocou só o Paulo. O João é tão rápido que já colocou o Cláudio, antes da Maria pôr o segundo dela. Então é por ordem de chegada. Aí o José fez o papel dele, fez a lição de casa, colocou os 2. O que acontece nesse exemplo? Vai dividir no meio. O Paulo vai junto com a Maria, porque ela é patrocinadora dele. O Cláudio vai com a Maria por causa da ordem de chegada, daquelas regrinhas, lembra? Regrinha número 1. Aqui, ó. Regra número 1, os indicados diretos sempre seguem com seus patrocinadores. A 2, a base sempre se lê da esquerda para a direita na ordem de chegada. Então, regra 1, direto com o patrocinador. Regra 2, da esquerda para a direita, esse cara chegou antes. E esses 2 vão com o José dividir no meio para formar uma nova matriz para cá e uma nova matriz para cá. Vou dar outro exemplo. Outro caso, o João colocou os 2, você sempre vai pôr as 2 pessoas suas quando estiver no meio, certo? A Maria colocou 1, o João foi bem rápido, colocou já 2 amigos, esses 2 amigos aqui são próximos,
E o José colocou só um. O que vai acontecer nesse caso? O Paulo vai junto com a Maria por ser patrocinado. O Cláudio vai dividir no meio. Olha que coisa ruim. Esses dois caras são amigos. Só que por dividir a matriz no meio, eles vão separar. É claro que para o João vai contar o nível. 3 estrelas, 4 estrelas, 5 estrelas, presidente. Por quê? Porque tudo que eles fizerem também vai contar para o João, as vendas a partir deles, né? Para subir de nível. Só que no caso do bônus da matriz, isso é prejudicial. Por isso que tem pessoas que às vezes atrasam o crescimento. Entendeu? Porque sai cadastrando sem pensar. Entendeu? Já a gente não, a gente cadastra as pessoas e já passa esse treinamento. Porque tem que ter esse treinamento para a pessoa entender como funciona esse joguinho de damas. Entendeu? E o José também só colocou um. Então o José vai para uma nova matriz com o Celso e o Pedro. E a Maria vai para uma nova matriz com o Cláudio e o Paulo. Vou dar outro exemplo. A Maria colocou o dela, só que antes dela colocar o segundo, o João é muito rápido e colocou o Cláudio, Celso e Pedro, por ordem de chegada, hein? O que vai acontecer? A Maria vai para o lado esquerdo com o Paulo, porque é patrocinado dela, e o Cláudio, porque foi a ordem de chegada, vai dividir no meio aqui. Aqui divide no meio. E o José, que entrou e não colocou ninguém, vai para fazer uma nova matriz com o Celso e o Pedro. É perigoso para o José, porque o José vai estar no topo, prestes a ir para o cashboard. E ele não colocou ninguém ainda. Então você vai ter que acordar ele, vai ter que ajudar ele, vai ter que motivar ele, vai ter que ir junto com os amigos dele para mostrar o projeto. Entendeu? Então aqui vai separar. O Cláudio e o Paulo vai ficar numa matriz, o Celso, o Pedro e o José vai para outra matriz. Vou dar outro exemplo que pode acontecer. O João colocou os dois dele, só que a Maria é muito forte e já colocou o Paulo, o Cláudio, o Celso e o Pedro. Antes do José colocar os dois dele. Foi acelerada. O que vai acontecer? Os 4 são direto dela, não são? Os 4 vão fazer uma matriz com ela, assim? Não tem como. Tem que dividir aqui. Então o Paulo e o Cláudio vai com ela e o Celso e o Pedro vai com ele. Só que o Paulo e o Cláudio são dois caras bem lerdos. E o Celso e o Pedro são uns caras muito bons do marketing multinível. Ou são pessoas que gostam de trabalhar e vão se dedicar muito. Então eles dois são muito bons e vão fazer o quê? Vão fazer o José ciclar mais rápido que você. Olha que perigoso, né? Entre aspas é perigoso. Porque foi a Maria que pôs os 4. Só que os 2 melhores dela foram para outra matriz, porque divide no meio. Entendeu? Então esse aqui é um treinamento bem rápido só para entender por que não se pode cadastrar saindo correndo. Tem que esperar o tempo certo. Entendeu? Neste momento, nesse dia do vídeo que eu estou fazendo, que é dia 11 de janeiro, né? 11 de janeiro, quem está treinando isso e controlando isso é o João Deus Diante do Guarujá, né? Ele que está segurando os códigos para as pessoas com os seus respectivos patrocinadores, né? Para ele cadastrar as pessoas no lugar certo, para as pessoas ciclarem o mais rápido possível, para ganhar dinheiro o mais rápido possível, para se motivar e trabalhar cada vez mais. Entendeu? Então nosso objetivo é ajudar vocês a ciclar mais rápido, a ganhar dinheiro mais rápido. Ninguém vai querer puxar o tapete de ninguém. Ninguém vai querer cadastrar uma pessoa com o nome da outra para não tem interesse nenhum em ferrar as pessoas. Aqui é outro tipo de trabalho, que é o trabalho de ajudar as pessoas. Entendeu? Então eu estou fazendo esse treinamento já para você entender que é isso. Vou dar outro exemplo. Bom, esse exemplo é o mesmo, só mudou a posição, né? Vai separar aqui. O Paulo e o Cláudio vai com a Maria. E o Celso e o Pedro vai com o José. Mesmo os 4 sendo direto do José, vai separar no meio. Né? Porque na verdade a gente não sobe o degrau, a gente fala subir de degrau. Mas na verdade a matriz se quebra no meio. Então automaticamente a Maria vai, né, entre aspas, subir um degrau. Outro exemplo. O João, né, fez o papel dele, colocou os 2. Aí a Maria colocou o Paulo, apressadão, já colocou o Cláudio. Aí o João colocou o Celso e o José colocou o Pedro. O que aconteceu? Vai dividir no meio. O Paulo, que é patrocinador da Maria, vai junto com a Maria. O Cláudio, que é do Paulo, também vai com o Paulo, porque, né, é direto dele aqui, só que separou no meio aqui. O José vai para outra matriz com o Celso e o Pedro.
né? Um caso meio atípico, mas pode acontecer. Se a pessoa entrar e já colocar o dela do lado, entendeu? Por isso que vocês, que nem eu, Renan, entrei um dia, já apareceu 2 caras e depois vai aparecer mais um. Então eu estou esperando cadastrar o meu primeiro. Aí quando eu completar aqui, eu vou subir para cá, no lugar da Maria. É nessa posição do meio que você os 2 aqui. Se eu tiver 4 cadastros, eu não vou cadastrar 1, 2, 3, 4. Eu vou cadastrar 2, vou esperar eles subirem para cadastrar mais 2, entendeu? Mostrar outro caso. Aqui. A Maria colocou o Paulo colocou o Cláudio colocou o Celso colocou o Pedro. Aqui é muito perigoso. Por quê? Vai dividir no meio. Ordem de chegada. Imagine, quem que se ferrou nesse caso? O Cláudio. Porque o Cláudio entrou, colocou o amigão dele aqui, só que vai dividir no meio. Então, a Maria vai fazer uma nova matriz com o Paulo e com o Cláudio, e o José vai fazer uma nova matriz com o Celso e com o Pedro. Sendo que o Celso foi colocado pelo Cláudio, vai dividir aqui, ó. Entendeu que coisa perigosa? Esse é bem perigoso, então temos que evitar isso. Entendeu? Tem muita gente aí que está trabalhando de forma aí inconsciente, está cadastrando as pessoas rápido para crescer rápido e não está crescendo, não está ciclando rápido, entendeu? E outro caso, né, que o João colocou os 2 e muito acelerado já colocou 4. Então vai dividir aqui, a Maria vai subir para o topo sem ter posto ninguém ainda e vai ter que acelerar e colocar pelo menos 2. Outro caso, Maria colocou o Paulo, aí José foi mais rápido, colocou o Cláudio e a Maria colocou o Pedro. Então vai dividir aqui no meio. O Paulo vai com a Maria e o Cláudio vai com a Maria também, sendo que é do José. E o Pedro, que é da Maria, vai com o José, vai dividir aqui. Bom, é bem simples, né? É coisa de não é nem ABCD, A, E, I, O, U. Entendeu? Sempre vai dividir no meio as matrizes. Então, sejam espertos na hora de cadastrar as pessoas. Deixá-las sempre juntas. Outro caso também. Bom, vocês já entenderam, né? Não tem muito segredo. Isso é bom, eu fiz esse vídeo exatamente para as pessoas novas que estão entrando saber por que não pode sair cadastrando correndo.